Mas dar liberdade para um creator é fundamental. Fala os don'ts para ele. Don'ts, ele não tem como saber. Agora os do's, brilha. Se não, cara, você tá comprando simplesmente para ter pessoas ali pulverizando teu conteúdo. De todas as maneiras que eu tive que desdobrar para poder fazer a educação desse público, eu acabei caindo num funil e esse funil me levou a uma única coisa, que é o criador. A resposta sempre foi o criador. Não adianta mais, isso eu falo sempre, não adianta mais você simplesmente contratar um criador, fazer uma parceria, se você for responsável e largar, bota o cupom aí. As pessoas têm dúvida. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Brandsights, o podcast que promete trazer para vocês a visão do futuro do mercado de criadores de conteúdo. Hoje comigo, um grande amigo e uma pessoa que eu admiro demais, o Rê. Fala, Rê. Fala, querido. Tudo bem? Se apresenta aí pro pessoal, por favor. Bom? Fala, pessoal, tudo bom? Eu tô em casa aqui com todo o pessoal, especialmente com o Rafa. A gente se conhece há muito tempo já. Um prazer estar aqui. Parabéns pelo podcast. Que legal. Muito bacana. Parabéns por tudo que vocês estão construindo aí na Brand Lovers. Sou Renato Camargo, sou vice-presidente de clientes da Pague Menos e da Extra Farma. Hoje é a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Estamos em todos os estados, capitais, 400 cidades. Muita coisa bacana acontecendo aí na saúde do brasileiro. Não, super legal. E aí eu vou contar uma história pro pessoal aqui do podcast, que talvez eles não conheçam. Eu trabalho com marketing de influência há bastante tempo. E, pessoal, uma das primeiras pessoas que me deu oportunidade, né, comprou as minhas maluquices na visão de creators, foi o Rê. Há tempos atrás, quando vamos fazer desse jeito, tal. Ele falou assim, não, Rafa, quer saber? Vamos fazer. E aí, graças a isso, cara, grande parte das teses que hoje eu ensino pro pessoal veio dessas primeiras experiências. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Querido. Mas, Rê, cara, queria começar aqui, né, Tá. te fazendo uma pergunta que várias pessoas me fizeram quando eu falei que ia estar aqui sentado conversando com você, cara. Que é justamente, hoje, liderando essa estratégia de cliente, cara, de uma empresa, né, gigantesca, que está dividida entre todo o Brasil, a gente percebe que o trabalho de criação de conteúdo é algo muito forte. Conta pra gente um pouquinho assim como funciona a visão de vocês com essa parte de criação de conteúdo e principalmente, né, a utilização desses micro, nano, macro, celebridade, enfim, essa pirâmide da influência que vocês usam lá. Claro, vamos lá. A gente fala de saúde, né? Saúde, historicamente, já é uma coisa tida como elitista, cara, inacessível. Super. A gente não pode pensar muito com a cabeça nossa aqui do Sul-Sudeste. Pague Menos, ela é uma empresa que nasceu no Nordeste, ela é do Ceará, ela é cearense, expandiu para o Brasil inteiro, hoje, como eu falei, é a segunda maior do Brasil, mas ela tem uma grande força no Norte e Nordeste. E quando você pega aquela região, você tem que entender que a saúde não é tão acessível. Você tem regiões muito mais longínquas, você tem pessoas que porventura não tem nem acesso à saúde, não consegue entender o que significa a saúde, o que significa essa questão de prevenção, de cuidado, relaciona à saúde sempre essa coisa também da doença. Então você tinha que falar historicamente de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais próxima. E aí a Pague Menos fez o quê? Desde muito tempo atrás, a gente já começou a criar toda uma estrutura de conteúdo. A gente tem um mote lá dentro, eu falo bastante, que é as pessoas não compram o teu produto, elas compram o teu conteúdo. E quando ela vê teu conteúdo, aí ela vai comprar o teu produto. E a gente sempre pensou muito assim. Tanto que desde uns tempos, não sei quanto, acho que já tem uns 5, 10 anos, a gente fez o nosso YouTube crescer muito. A gente apostou na época que os vídeos longos, aliás, vídeos longos não vão acabar. Apesar do frisson dos vídeos curtos, de reels, de shorts, etc. Os vídeos longos têm vida longa também. Então a gente veio montando vídeos longos com patologias, com médicos, especialistas, falando sobre saúde, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira leve. Não médico, como a gente estava conversando, olhando para longe, falando de diabetes e hipertensão, de uma coisa que, isso é algo que eu não vou ter acesso, é uma coisa bem distante, então não vou nem dar bola para isso. Não, a gente falou, vem cá. Hipertensão é um negócio que você pode ter com seus 20 e poucos anos, é da classe A à classe Z, e é muito simples de detectar e muito simples de tratar. E aliás, quanto antes você souber disso, melhor para você. Isso para várias outras coisas, né? Super. Então, como a gente começou a produzir esses conteúdos, a gente começou no YouTube, depois no Instagram, depois Facebook, depois TikTok, enfim, a gente vai produzindo de acordo com o público, obviamente, cada uma dessas é um público diferente, é um tipo de conteúdo diferente. A gente foi crescendo muito forte. Hoje o nosso YouTube é o maior YouTube do mundo de farmácias e de indústria farmacêutica. Temos 7 mil vídeos produzidos ali. E a gente percebeu que só a gente produzindo conteúdo não seria suficiente. Então a gente falou, alguém precisa estar junto com a gente. Porque existe um ponto da Pague Menos estar falando e ter essa afetividade, essa proximidade. Mas quando você tem uma pessoa que está próxima da comunidade, e aí seja o macro, o nano, o micro, o broadcaster, seja quem for, as pessoas se identificam com aquilo.
Então a gente começou a ter acordos e trazer esses influenciadores para falarem em nome da Pague Menos sobre as suas especialidades. E foi muito bacana. Depois da gente ter falado de todas as patologias com influenciadores macro, tal, etc., a gente criou até um podcast, falando de podcast, que chama Pode Sempre, que era um podcast no qual a gente fala da saúde das celebridades. Que legal. Porque ninguém fazia isso. A gente tinha um podcast, assim, você quer falar sobre, o fulano de tal, que é uma celebridade, tem saúde mental meio deteriorada, tá com depressão, tá com ansiedade, ou então tem um problema gástrico, ou então tem um problema de pele, de psoríase, só que eles não falam sobre isso. Esse é um lado que eles não querem colocar de forma midiática, né? E quando eles colocam, você cria uma identificação, porque as pessoas falam, pera, aquela pessoa que eu admiro e que eu venero e que é uma celebridade, ela tem o que eu tenho. Ou o sintoma dela é o meu sintoma. Peraí, deixa eu prestar atenção nisso. Ela pode ter e ela se cuidou? Peraí, deixa eu levantar. Super. E aí você começa a criar uma coisa muito positiva. Você quer ver um case que é muito maluco? Lembra da época da Cicarelli, que o Pânico falou que ela tinha 6 dedos, que não sei do que, e eles fizeram, assim, acho que uma visão muito jocosa, brincadeira e tal. Sim. Só que aconteceu um movimento na internet de identificação de pessoas que, de fato, né, tinham 6 dedos, alguma coisa que, cara, polidactilia, alguma coisa assim, não é? Levantaram essa bandeira e falaram assim, cara, a Cicarelli nos representa, então isso que você tá falando é 100%. E eu tô te falando de o quê? 15 anos atrás? 15 anos atrás. É muito tempo. E hoje em dia vocês colocaram isso em pauta, né? Em pauta. A gente teve alguns exemplos, por exemplo, a gente trouxe Solange Almeida, que é uma grande cantora do Nordeste, né? Ela tem ansiedade, ela sofreu muito com gordofobia, porque ela engorda, emagrece, que gerou essa ansiedade, e por conta disso ela ficou viciada em vape. E ela teve um problema de saúde por isso. Caraca. E ela abriu o jogo no podcast e falou, e a quantidade de comentários que teve ali foram muito fortes. Sheila Mello foi lá, e ela falou, olha, minha filha de 4 anos sofreu um assédio na escola, e a escola não achou que era um problema, só que a minha menina tem 4 anos de idade. Nossa. E isso provocou uma ansiedade mental nela, que ela precisou ser medicada, e levou a outras consequências. Mas ela falou de maneira aberta. Luciano Zafir, que teve que colocar uma bolsa de colostomia depois da Covid. E, pô, ele tava ok, fantástico, falou disso, mas tá, agora vamos contar. O que é ter que andar com uma bolsa de colostomia? O que você tem que fazer? Porque é uma coisa meio que dá vergonha, né? Colostomia tem a ver com faz barulho e tal. E ele falando abertamente. Então, você começa a trazer isso para uma realidade muito mais pé no chão. Só que não adianta pegar só os broadcasters. Então, a gente tem todo um squad que a gente vai descendo. E você vai pegando todo tipo de influenciador. E, na verdade, na Pague Menos, a gente não olha para seguidor. A gente olha quanto aquilo representa para aquele público. Então, é o que eu te falei, né? Eu sou vegano. Tem poucos influenciadores veganos. E eu sigo pessoas maravilhosas que têm 4 mil seguidores, 5 mil seguidores, mas você olha o engajamento dos vídeos que essas pessoas produzem, pum, explode. E falam muito comigo. Então a gente tenta trabalhar isso. Nesses nanos, nesses micros, nesses médios. Então depende da estratégia. O que a gente viu hoje como a maior produtora de conteúdo de saúde do Brasil, que é a Pague Menos, é que sem os criadores, a gente não consegue seguir em frente. Então a gente está apostando cada vez mais nisso. Não, e isso é muito legal que você está falando, porque assim, eu venho de um background onde eu trabalhei com grandes criadores de conteúdo, né? E vários deles demonizavam o algoritmo. Não, porque eu tô perdendo alcance, porque eu não tô alcançando várias pessoas. Só que existe um movimento nos últimos anos onde pequenos criadores, por exemplo, no TikTok, você pode ter, às vezes, não ter nenhum seguidor. Você fez um vídeo bom, cara, você bomba, você alcança as pessoas que querem consumir esse conteúdo. Você vê 10 milhões de views no vídeo, 100 mil comentários, o cara tem 3 seguidores, sei lá. 3 eu tô exagerando, mas é o engajamento que você gera, é a mensagem que você passa para aquilo. Então, essa questão do número de seguidores é uma métrica que eu também acredito que não faz sentido nenhum. Sim. A mensagem é muito mais efetiva para ser executada em cima disso. E aí eu tenho uma dúvida, cara. Como que no mercado onde ele é extremamente formal, e eu já tive vários parceiros, né, que eram farmacêuticos e tudo mais, vocês conseguiram ter essa quebra e dar mais liberdade para os criadores trabalhar? Porque essa é uma dor do pessoal, né? Controlar extremamente a mensagem, ele tem que falar daquele jeito. Como que vocês ou contornaram ou educaram os criadores a trabalhar no modelo de vocês? Primeiro que quando eu chamo um criador, não é o que eu quero. É o que ele pode trazer de agregado para mim. Senão eu vou contratar para quê? Perfeito. Contratar um criador e eu dizer para ele tudo que ele tem que fazer, eu simplesmente quero comprar a quantidade de seguidores que ele tem. Não é porque eu quero comprar uma mensagem que ele passa. Porque se eu quero comprar a mensagem que ele passa, definitivamente eu não vou buscar quantidade de views, quantidade de followers e afins. Eu quero pegar o que ele está representando para aquela mensagem que eu quero passar. Super. E eu falo de patologias, eu falo de dermocosmética, eu falo de imuno infantil, porque a gente vende muita fralda, eu falo de remédio sim, eu falo de exames, vacina, de cuidado, de prevenção. Então, pô, pega lá.
tem um influenciador que fala sobre diabetes. Um garoto super jovem lá no Ceará, ele é bem conhecido. Cara, não é o cara que tem milhões e milhões de seguidores, mas é um cara jovem falando de diabetes. Ele é diabético. Pô, é quase um contrassenso, porque geralmente a gente pensa diabetes, aquela pessoa mais velha, tal, etc. E fala de uma maneira muito bacana. E, cara, esse tá no meu squad o tempo todo pra gente poder falar. Então é nisso que eu preciso trazer. Tem uma outra lá que fala como é que é? Da saúde mental pós-gravidez. Ah, muito legal. Do peso que a mãe tem que carregar. Então, pô, ela não tem tanto seguidor, mas ela bota tanta verdade naquilo, especialmente para mães cearenses, que é o que tá ali, que as mães cearenses, até por conta do calor, por conta de algumas coisas da cultura local, se identificam. É com ela que eu vou falar. Só que eu não vou ficar falando, fala isso, isso, isso. Eu falo, vou te chamar, a gente vai falar do Dia das Mães agora, eu vou te chamar, a gente vai falar de diabetes. Brilhe, faça, fale. É claro que, por ser uma empresa de saúde, eu sou regulado pela Anvisa, eu tenho que ter guardrails. Eu tenho que falar, ó, isso aqui eu não posso, isso aqui... Mas assim, eu só falo os don'ts. Eu não falo os do's. Os do's, você vai em frente e brilha. E quando você dá liberdade pro criador, cara, ele vai numa verdade, ele vai numa... Assim, a gente monta squads que ficam anos com a gente. Por quê? Porque cria uma verdade, você cria... Outra coisa, não dá pra você montar também seguidores e um squad de criadores pra 1, 2 tirinhos. Exato. Vira voo de galinha. Você não cria credibilidade, você não cria constância, você não cria proximidade, você não cria conexão com aquele cara. Então a gente tem squads que continuamente a gente está trabalhando. E obviamente que aí a gente tem outras ferramentas, mais social commerce, afins, tal, etc., que a gente coloca todo mundo na base. Mas dar liberdade para um creator é fundamental. Fala os don'ts para ele, tá? Don'ts, ele não tem como saber. Fala os don'ts. Agora os do's, brilha. Se não, cara, você está comprando simplesmente para ter pessoas ali pulverizando teu conteúdo. E assim, se for uma questão de alcance, hoje você consegue pegar esse conteúdo e fazer um impulsionamento. Isso aí Pronto, é mais fácil resolver. Agora, a cara. criatividade, o formato, a comunicação, a história, a construção é uma coisa que você não consegue capitalizar desse jeito, né? E eu tô indo atrás dele por conta do que ele representa. Se eu cheguei nele, é por conta do que ele representa. Então por que eu vou tolir, eu vou lapidar, eu vou mexer numa coisa que a pessoa hoje já me chamou a atenção a ponto de eu procurá-lo? Não. Brilhe, vai, faça. Só não faz isso, isso e isso. O resto, vai, faça. Isso é muito bacana. O Rei, sabe que eu gosto, assim, principalmente de bater um papo com você, porque existe no mercado, eu acho que um preconceito dos executivos que tocam grandes empresas em relação a criadores, em relação a esse conteúdo. Cara, qual foi os pontos de inflexões que fizeram com que você fosse uma pessoa com essa visão, assim, com esse olhar mais 360 e principalmente otimista sobre como o modelo de criadores se desenvolve e traz resultado para as empresas? Cara, essa é uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Cara, Rafa, eu historicamente sempre trabalhei com empresas mais democráticas. Então eu trabalhei em empresas no qual eu tinha que me desdobrar para poder falar com o público com a educação, de maneira mais educacional. Explicar algumas coisas, por exemplo, eu trabalhei em empresa que era uma fintech e que eu tinha que fazer a democratização de meios de pagamento. Nossa, que no Brasil é super difícil. Que é super complicado. E há 5, 6 anos atrás era pior ainda. Eu trabalhei num varejo alimentar que eu tinha que fazer uma educação de um público que tinha que comer o arroz, o feijão e não tinha dinheiro para mais. Então como que você faz com que o poder de compra daquela pessoa num cenário de estrangulamento possa aumentar? E agora eu estou numa empresa de saúde e, como eu falei, estamos no Brasil inteiro, mas sobretudo a gente está no Norte e Nordeste de uma maneira muito forte. Eu estou em cidades, a PagMenos está em cidades de 20 mil habitantes, no qual a referência de saúde é a PagMenos. E de um público no Norte e Nordeste que, infelizmente, não teve o acesso à saúde que pessoas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste tiveram. Super. Para isso, nesse momento, você tem que falar assim, cara, como que eu me reinvento? Como que eu falo com essa pessoa? Eu não posso chegar para uma pessoa do interior do Amazonas, de uma cidade de 20 mil habitantes, que nunca teve acesso, que o posto de saúde é desse tamanho, e quando tem que ter alguma coisa, tem que pegar o carro, ou o ônibus, o transporte público, ir para a cidade vizinha e falar, a diabetes e não sei o quê, a hipertensão, vem aqui e faça um beta-HCG. A pessoa vai falar, o que é beta-HCG? Desculpa, é o exame de gravidez. Entendeu? O que é hemoglobina glicada? É o exame do diabetes. Mas o que é diabetes? Deixa eu falar, diabetes é uma coisa que pode dar no sangue, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode ter um problema até de amputação de perna se você não cuida. Não é só uma coisa cara, não é uma coisa que vai levar muito tempo para você fazer. Você faz por R$10, você faz um acompanhamento contínuo, e aí vai melhorar a tua vida. Ah, mas o remédio é caro. Não, o remédio custa R$10, porque tem um genérico disso. Então eu tenho que falar de uma maneira muito próxima. Só que, só eu falando, é sempre uma corporação falando, né? É sempre uma empresa. A empresa, as corporações, per se,
são vistas como querem lucro e querem ganhar para cima de mim. Qualquer empresa, não importa qual seja o segmento. Quando eu tenho um criador, independente do tamanho, me ajudando nessa missão educacional, acessível, com esse público, ele cria conexão com esse criador e, por consequência, acaba criando comigo. Então, por que eu acredito muito nisso? Porque eu tive que me desdobrar e, de todas as maneiras que eu tive que desdobrar para poder fazer a educação desse público, eu acabei caindo num funil e esse funil me levou a uma única coisa, que é o criador. A resposta sempre foi o criador. Poderia ser qualquer coisa. Bota o outdoor na cidade, faz um carro de som, tipo carro de telemensagem na cidade, patrocina o cinema da cidade, pô, mas não tem cinema na cidade, aí então pinta o poste, seja o que for, não vai dar o efeito de afetividade e de entendimento que é um criador local que às vezes tem 3 mil habitantes. Numa cidade de 20 mil habitantes, o cara ter 3 mil seguidores, ele já é... Ele é mais que o prefeito da cidade. Você imagina pegar esse cara, pedir para ele falar com verdade, que é o que ele fala para o público dele naquela cidade, sobre saúde, sobre prevenção, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Eu não vou ter outra mídia que represente isso, Rafa. Eu não vou ter nenhuma. Eu desafio qualquer pessoa que vá no interior do norte, em cidades super pequenas, ribeirinhas, e tente fazer alguma mídia, tente fazer alguma ação de marketing que seja melhor que contratar um criador local para poder fazer uma ação. Eu desafio, cara. Por isso que tudo sempre levou a isso e eu acredito tanto nessa questão. Não, e tem uma outra questão que esse criador, ele vai até o ponto de venda, ele grava ali, ele tá inserido naquele... Ele sabe que o ônibus não passa às 3, passa às 4, sabe? Ele tem essa história, mas você sabe né? que teve um criador, eu não me lembro a cidade, acho que não, foi no interior do Piauí, eu acho. Não lembro, honestamente não lembro. São 1.600 lojas, cara, é muita loja, não lembro. E aí tem uns 2 anos que ele chegou lá pra gravar um conteúdo, a cidade devia ter uns 50 mil habitantes. Ele falou, gente, vocês colocaram aqui uma entrada que não vai dar certo, não. Não, porque não, a gente fez o estudo, veio o pessoal de expansão que fez geolocalização, geográfico, blá, blá, blá. Não, por isso, isso e isso. Ele pegou, ele deu uma indicação no qual a gente ficou observando por 2 meses, era real. Ele tava certo. Tava certo, a gente mudou a entrada, a gente mexeu na porta e tava certo. E quando ele gravou o conteúdo, ele já cravou pensando nisso daí. E foi ótimo. Então, assim, você tem que falar com quem tá lá. Quem tá lá é a mídia local? Super respeito às mídias locais, gente, pelo amor de Deus. Não, e o plano, são complementares. Ele é 360. São complementares. Mas só entende quem é o creator que tá lá na ponta. E aí eu tô falando do creator de cidades pequenas, tá? Mas isso vale pra tudo. Tem o creator da Vila Madalena. Você tem o cara que fala só da... Eu moro na Vila Madalena, eu tenho o creator que fala ali da região. Eu vou seguir ele. Pô, bacana, pode ter os grandes de São Paulo, mas eu vou seguir aquele cara que tem 10 mil seguidores. O arroba bares da Vila Madalena. É isso, cara. Eu vou seguir o arroba Rua Madalena, que é onde eu moro, só dá problema. Eu vou seguir porque tá falando comigo. Então, novamente, o criador, ele tá falando com o teu público da maneira certa. Eu repito, e essa é uma frase que eu falo sempre. As pessoas não compram o teu produto, elas compram o teu conteúdo. Elas fizeram identificação com o creator, viram o teu conteúdo e por isso elas vão comprar por conta dessa indicação. E tem uma coisa que eu também percebo, é que da mesma forma como hoje você é responsável, né, pelo cliente, e eu acho que isso é fantástico, né, que depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o criador de conteúdo ele também tem uma conexão com a audiência, do qual ele também responde para aqueles clientes, né? Então, deu um problema na compra, o produto, o cara não vai reclamar com você, vai reclamar com aquele criador de conteúdo, né? Então a conexão entre vocês acaba sendo quase uma extensão de saque ali naquela pessoa, né? Muito, muito. Toda vez que, às vezes através do meu social commerce, tudo que eu tenho dos creators, quando a gente faz alguma coisa com cupom, que é brilhante essa ideia, que a gente vai continuar, tá? De cupom para que eles possam vender, peraí. Ele está colocando o nome dele ali. Algum problema que ele está colocando ali, ele vai ter que resolver. Ele vira o saque, vira extensão. Porque especialmente quando a gente faz, por exemplo, collab, ou então a gente coloca para ele falar, as pessoas não vêm na Pague Menos reclamar, elas vão reclamar ali. Para ele. Por quê? Porque vai chamar mais atenção. E ele está dando... Aliás, o consumidor, quando faz isso, está chamando a atenção, está falando, está colocando a responsabilidade em você. Eu acreditei em você, eu sou teu seguidor, eu estou acreditando em você, então resolvo o meu problema que você causou. Exato. Então existe uma conexão e aí isso nos faz, numa retroalimentação, ser ainda melhores. É fundamental. Então a gente tem o tempo todo, dentro da minha squad de conteúdo, influência, né, o pessoal que gerencia lá, a gente tem essa questão de atendimento aos influenciadores para poder resolver. O meu saque tem 4 células
para efetivamente atender esses influenciadores. Caraca. A gente não pode responder porque é o Instagram do cara, Super. mas a gente efetivamente dá apoio em respostas. Pedido que não chegou, o cupom que não está funcionando, ou alguma dúvida de produto. Então a gente tem que ter essa colaboração. Não adianta mais, isso eu falo sempre, não adianta mais você simplesmente contratar um criador, fazer uma parceria, se você for responsável e largar, bota o cupom aí. As pessoas têm dúvida. As pessoas não têm dúvida, novamente, do teu produto. Elas têm do conteúdo e elas vão querer entender. Então você tem que ter muito mais responsabilidade. É uma parceria que você está fazendo ali. Não dá simplesmente você largar na mão e te vira aí por acaso o creator vai pegar e falar em algum momento, olha, teve um monte de reclamação aqui, tal coisa, tá? Vocês me ajudem? Não. Você perde totalmente a credibilidade, o criador perde a credibilidade. Não é dessa maneira que funciona. Sabe o que eu percebo? Desde a pandemia, a gente teve uma evolução do conteúdo com responsabilidade, né? No começo da pandemia era muito interessante porque um criador chegava, falava uma informação, a galera chegava assim, qual que é a fonte? Então você teve uma diminuição muito grande daqueles conteúdos que eram meio estranhos, Sim. porque a audiência começou a cobrar. Sim. E aí o que eu percebi? Nos anúncios de marca também, ou de parcerias comerciais com criadores, a audiência também acaba cobrando aquele criador de conteúdo sobre isso, né? Pô, mas esse conteúdo tá certo mesmo? Isso que você falou faz sentido? Então, essa conexão, ela acaba sendo muito importante. E uma coisa que me chamou a atenção, Rê, então, vocês hoje consideram o trabalho com criadores de conteúdo com uma visão de negócio, porque vocês têm células de atendimento, vocês têm essas segmentações. Para uma empresa hoje que quer começar a trabalhar com criadores de conteúdo, e está achando que isso é apenas uma ativação porque sobrou uma verba e tudo mais, assim, qual que seria um conselho sobre como olhar para os criadores como negócio? Responsabilidade e saber o que você vai fazer. Criador de conteúdo eu não considero nenhuma mídia, eu considero um canal de distribuição. Nossa, perfeito. É um canal Muito de distribuição. As pessoas encaram o creator, ou a economia do creator, como uma mídia. Pode ser, Ele até também tem, mas eu vejo como um canal de distribuição, um canal de venda. A gente tem que enxergar como um canal de venda. Assim como um canal de venda, então eu tenho o quê? Eu tenho a minha loja, eu tenho o aplicativo, eu tenho o site, eu tenho o WhatsApp, eu tenho televendas, eu tenho tudo isso. E tenho os creators. Porque ali é um canal de venda. Não é só um cupom que eu estou colocando ali. As empresas, enquanto elas continuarem enxergando como mais uma mídia, mais um canal de mídia, tá lá, é a mídia, é a Globo. Depois eles me fazem o check-in, me mandam, ok. Tem o cupom, quanto que vendeu. Não. Quando você tira de lá e passa para isso é um canal de venda, ele entra numa outra estrutura de responsabilidade, de atendimento, de ver ROI, ROAS, e ver efetivamente quanto que você investiu ali, ver se está dando retorno, ver cohort, ver lifetime value. É uma outra história. Muito legal. A gente não quer que seja um canal de mídia, a gente quer que seja um canal de venda. Aí você muda o mindset. Inclusive, acaba sendo distribuída ou compartilhada a responsabilidade entre o diretor de marketing e o diretor de omnicanalidade, ou o diretor de vendas, ou qualquer que seja a estrutura da tua companhia. Mas você tem que tirar, você tem que fazer essa pivotagem. E como um canal, você está falando sobre treinamento, otimização e principalmente feedback, né? Isso. Retroalimentação, feedback, saque, atendimento. Se for um canal de mídia, joga lá. Por exemplo, fizemos um comercial na Rede Globo. Beleza, tem um monte de gente reclamando do comercial. Você não está reclamando para mim, está reclamando para a Globo, fica lá. Okay. Ou você acha que a Globo vai ficar me mandando resposta? A não ser que seja, obviamente, uma hecatombe. Super. Mas se não é, tá lá. Agora, a mesma coisa que acontece com o criador. Você bota um conteúdo lá, tem um monte de gente reclamando, tem um monte de gente comentando. Positivamente ou negativamente, tanto faz. Mas você está comentando lá, larga lá? Não. Você faz isso no teu WhatsApp? Você faz isso no teu televendas? Um monte de gente comentando de alguma coisa que você fez, você ignora? Você faz isso quando eles mandam um e-mail para a tua empresa, você ignora? Não. Então não é um canal de mídia, é um canal de venda. Então você tem que estruturar como um canal de venda e colocar dentro de uma estrutura de venda ponta a ponta com tudo que um canal de vendas necessita. Eu acho que esse insight aí valeu milhões, assim. O pessoal que está assistindo, com certeza, talvez não tenha tido, acho que uma visão tão profunda. Eu, particularmente, há muito tempo no mercado, nunca tinha ouvido sobre isso, cara. É muito legal. E aí queria também, assim, sair um pouco da parte de criadores de conteúdo, Claro. Porque a gente aqui é muito digital, né? Quem tá assistindo, quem trabalha com isso, mas tem uma coisa que eu achei um trabalho fantástico, foi como vocês trabalharam o off também, né, cara? Big Brother, ativação na televisão, e principalmente como vocês sustentaram isso aí sim no digital, cara. Sim. Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal ter esse conhecimento. A primeira coisa que a gente fez, assim, a PagMenos sempre se permitiu ser disruptiva nessa questão de falar de saúde de uma maneira mais leve. A saúde, como eu falei, né, ela sempre foi vista como uma coisa... Primeiro que a saúde sempre foi relacionada à doença. A farmácia é doença. Então, a gente quis tirar esse estigma, tá? Segundo, que muita gente fala, é inacessível, é cara, eu nunca tive acesso, eu não entendo por quê. Terceiro, que o brasileiro, até antes da pandemia, só quando deu...
deu problema, eu vou resolver alguma coisa. Então, depois da pandemia, as pessoas começaram a falar, pô, eu sofri tanto na pandemia, se eu peguei Covid ou não, mas eu vi pessoas perto de mim, que eu vou começar a me prevenir mais. Quando você junta tudo isso, a gente falou, não, pera, a gente precisa ter um papel mais, que a gente já vinha fazendo, muito mais lúdico, muito mais acessível, muito mais simples para falar sobre tudo isso, para todas as classes sociais e para todas as faixas etárias e para todos os gêneros, seja o que for, falar de uma maneira muito mais democrática, aquilo que a gente está falando, não popular, mas democrática. Super. E para isso eu precisava ter algumas estratégias por cada etapa do funil. No meio e fim de funil eu estava muito bem, eu converto bem, uma empresa de 13 bilhões de faturamento, um digital representa 1,5 de bi de faturamento. Só que as pessoas ainda achavam que a Pague Menos e Extra Farma eram farmácias do Norte e do Nordeste. Sendo que é a segunda maior do Brasil, está em todos os estados, todas as capitais, 400 cidades. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia ter muita frequência em campanha, ou eu dava um tiro. Qual é o grande tiro, no meu ponto de vista, naquele momento, que foi o ano passado? Vamos fazer Big Brother. Então a gente entrou como patrocínio. Tem um caso aí que já tinham fechado todas as cotas, a gente insistiu com o Boninho, que era a primeira empresa de falar sobre saúde de maneira acessível, era importante, porque quando você olha um Big Brother, o tempo todo eles estão falando de saúde. Exato. Saúde mental, física, dor de barriga, dor de cabeça, agora estou ansioso, quero apertar o botão. Vocês viram o que aconteceu agora recentemente com a Vanessa Lopes? Super. Fala de saúde mental. Então tem tudo isso conectado e a gente, como sempre produziu muito conteúdo, e é conteúdo rápido, a gente falou que queríamos entrar. Chama uma indústria farmacêutica para vir com a gente. Cara, foi super bacana. Então a gente ficou muito conhecido no Brasil inteiro. A gente cresceu demais em praças não óbvias, que não Norte e Nordeste. Então no Sul, Sudeste e Centro-Oeste a gente cresceu demais. O social listening deve ser sido uma loucura, São né? São Paulo foi uma loucura, cara. São Paulo foi uma loucura. E aí foi muito bacana, porque daí a gente conseguiu construir toda a etapa. Beleza, fiz no primeiro semestre, no segundo semestre do ano passado. Eu precisava dar mais um tiro, eu precisava dar mais uma continuidade. E aí a gente fez o Topa um Acordo com o SBT. A gente comprou um horário na grade, que depois acabou virando um programa da grade com o Celso Portiolli, com a Juju, Gabriel Cartolano. E a gente pegou aquilo lá, trouxe a indústria e tentou fazer um branded content também. Falando de saúde, falando geral, mas com alegria. Era um programa de auditório, SBT, aquela coisa lá. E quando você joga a saúde ali no meio, as pessoas, pô, que bacana, estamos falando sobre Sonrisal, estamos falando sobre algum outro produto, sei lá, Centrum, que é vitamina, que as pessoas não tomam vitamina no Brasil, e a gente está tentando fazer com que as pessoas tomem, porque é importante isso. É uma maneira leve, num programa de auditório. Foi super bacana, também de topo de funil, converteu muito e agora a gente está mantendo essa estratégia. Então, o que a gente vê ali dentro? Essa conexão geral eu preciso ter 2 tiros de canhão muito fortes no ano de topo de funil, chamo todo mundo, porque a saúde é uma coisa que você precisa continuamente ficar falando, não é comida, não é varejo alimentar que você tem que comer o tempo todo. As pessoas esquecem de tomar remédio, as pessoas esquecem de ir na farmácia, as pessoas esquecem de se medicar. Isso é terrível. Depois explode o sistema de saúde lá na frente. Aquela coisa, você tem que tomar remédio por 12 meses, você toma por 4, tá bem. Para de tomar. Não toma no quinto, não toma no sexto, no sétimo explode, você tem que você sobrecarrega o sistema de saúde de novo. Então, a gente faz isso e ao longo do ano a gente vai dosando aí, equilibrando com meio e fim de funil, que são todas as ações de consideração, todas as ações de conversão, muita mídia de performance. E aí sim, também, novamente, os creators, que ele entram aí espalhados por todo o funil. Então é bacana. E a gente é disruptivo, né? Vamos falar disso. Por que não falar? E agora eu fiquei me sentindo mal porque eu lembrei que faz tempo que eu não tomo vitamina. Depois eu vou pegar um cupom com o Rê aqui. Sim. Porque... E eu não posso nem falar, eu vou te recomendar em off depois, uma vitamina ótima, que se eu falo aqui, depois toda a minha indústria farmacêutica me mata, que eu favoreci um ou outro, mas tem umas muito boas. Mas é bacana porque agora a gente tem muita empresa falando de vitamina. E vitamina é uma coisa que é tão óbvia, e as pessoas tomam muito pouco. Por quê? As pessoas achavam que era cara. Exato. Não tomam vitamina porque é caro. Pouco acessível, né? Pouco acessível. E as pessoas têm inúmeras deficiências. O Brasil é um país que tem muita deficiência de vitamina, seja qual for, de ferro, de B3, de D. Tem que tomar. É super importante, é super acessível. Então esse é o tipo de coisa que não vai assim, tome vitamina. Não é caro. Pra que eu vou tomar? Você tem que mostrar o benefício, você dizer que é acessível, que é barato, que você pode parcelar em quantas vezes, que você encontra na farmácia do lado de casa, que depois você tem um exame ali dentro da farmácia, no nosso consultório farmacêutico, que custa R$1 e você faz um teste no dedo pra ver qual vitamina tá faltando no teu corpo. Ah, que legal, isso eu não sabia. Cara. Então quando você começa a democratizar essas informações, novamente, às vezes com criadores, ou muitas vezes deles, você fala assim, puta, como eu nunca pensei nisso antes. E aí você começa a girar uma roda que aí não para mais. Só que é um trabalho contínuo, tá? Eu fico vendo, por exemplo, no TikTok,
aquelas influenciadoras que fazem a rotina matinal. Sim. E antigamente a rotina matinal eu acordo, tomo um café, não sei do que, vejo um e-mail. Agora não, agora acordo, tomo um café, faço meu skincare, tomo minha vitamina. Então você vê que isso entra no dia a dia, né, do brasileiro como um todo. É um hábito que tem que ser lembrado. Então essa sustentação de conteúdo para vocês é essencial, né? E novamente, assim, primeiro a sustentação de conteúdo é essencial. Segundo, tudo isso que você está falando, primeira coisa, né, é só a gente pensar que você falou, vou fazer minha rotina, vou tomar meu café, vou fazer meu skincare e tal. A primeira coisa, até preconceito nosso, tá tão martelado na nossa cabeça, é inacessível. Por quê? Você vai pegar uma influenciadora, blogueirinha, aquela loira da Paulista, que tá lá com seu top, que tá lá musculosa e depois vai... Cara, dá uma olhada nos criadores de conteúdo de outras regiões. É a pessoa que está com a parede no reboco, mas faz um skincare de um produto mais acessível, que também toma o seu café da manhã e diz, tá vendo esse skincare? Tá vendo esse protetor solar, que é ótimo e dá ainda uma uniformizada na pele? Custa R$30 na Pague Menos. Tá sem grana, parcela em 2 vezes. Então, ela traz a mesma coisa que uma blogueirinha super high-end traz, de uma maneira mais acessível. Na realidade dela, e você vai democratizando o negócio. Então o Brasil ele é muito maior do que essas coisas que a gente imputou na nossa cabeça, que a economia de criadores tem. É muito maior. Eu acredito tanto na economia de criadores porque é um volume de pessoas criando conteúdos tão bacanas. Você está falando do TikTok. Olha que coisa louca. A gente foi atrás de uma menina que ela tem, acho que não tem muitos seguidores, mas ela tem um baita engajamento. Ela é do interior do Pará. E ela começou a fazer rotinas de skincare. E ela mora, tipo, meio que num sítio, com 250 vira-lata, caramelo e tal, lá. Mora com a mãe dorme numa rede e tal. Mas ela começou a fazer isso, primeiro buscando aquela questão do ASMR, asmar, né? Sim, bate no... o barulho aqui. Fazendo isso. E eu adoro isso, cara. Pra dormir é a melhor coisa. Gente, pra dormir é ótimo. Então eu comecei a pesquisar, de repente dei de cara com isso. Falei, que bacana. Eu comecei a olhar toda a rotina dela. Interior do Pará. Pô, a gente é líder no Pará. Tem a Astra Farma lá também, que nasceu no Pará e tá super bacana. E depois ela começa a mostrar tudo isso de maneira super acessível. Tá vendo esse produtinho aqui? Esse produtinho você pode achar na Astra Farma, na Pague Menos. Eu não tinha pago nada, tá? Não tinha começado. E olha, é super acessível, gente. E quando tiver acabando, eu vou dar uma dica. Como vocês podem ir até a última gota. Façam isso aqui. Cara, qualquer pessoa pode ter acesso a skincare. Aí a gente falou, pô, batata, pega essa menina. Deu super certo, tá no nosso squad até hoje. Então é entender tudo isso, cara. É entender todas essas formas. E novamente, tá no nosso squad porque estar no nosso squad significa ter constância. Significa ter sustentação. Não é voo de galinha. Eu acho muito errado marcas que simplesmente pegam criadores para voo de galinha. Você precisa ter sustentação. Porque, novamente, não é canal de mídia. É canal de venda. Independente se ter cupom ou não, aquilo é um canal de venda. Perfeito. Então, gente, quando muda o mindset, muda a forma como você se relaciona. Porque se conversa com o consumidor final, é sobre isso, né, cara? É sobre isso. Não é sobre impactar e ficar... não é como a pessoa ouvisse no rádio e ela não vai interagir com o rádio. Então, você não capta isso, ela né? vai interagir. É o único canal de mídia, que hoje é considerado de mídia, que você tem interação. O feedback ali. Fala qual outro que você tem interação. Você tem interação na TV, você tem interação no rádio, você tem interação no outdoor. Pode ter, você pode jogar um ovo no outdoor. Você pode ligar pra rádio, não concordo, tal, mas você não tem interação com os canais de mídias atuais. Perfeito. Você tem interação numa campanha de performance? Não. Agora, você tem interação nas redes sociais, que geralmente tem com um criador por trás? Tem. Total. Então vira um canal de venda, vira um canal de distribuição. E aí você muda. Opa, peraí, é verdade. Eu não vou considerar desse jeito, eu vou considerar aqui. Ô, Rê, eu tenho uma pergunta pessoal e assim, que me tira o sono à noite, né? Como que uma empresa, né, que trabalha nesse segmento farmacêutico, ela consegue virar uma love brand, cara? Tipo assim, como que é a percepção de vocês de fazer para pessoas que realmente amam a marca, Sim. falam e assim, tem muito orgulho de estar participando disso? Porque geralmente você tem aquele modelo mais distante, é um negócio mais quadrado, que a pessoa faz porque precisa. Como que é esse desenvolvimento, até internamente, assim, a visão da companhia sobre isso? Cara, você sabe que a gente, desde sempre, novamente, até por conta da penetração que a gente tem em cidades muito menores, e a gente aprendeu nessas cidades menores para poder expandir para as capitais que a gente está e tal, que é a questão da proximidade, do farmacêutico amigo, da farmácia do lado de casa. Eu tenho 42 anos, né? Quando eu era novo, minha mãe não me levava no médico. Quando tinha uma coisinha, sabe? Primeiro atendimento, tranquila, tal, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, tal. Ela me levava na farmácia, a tia Luzia. E a tia Luzia me ajudava. E meu pai é médico, tá? Eu tenho uma família de médicos. Eu não sei o que aconteceu nos últimos anos, que virou uma hecatombe no Brasil, que você tem qualquer coisa, se você tem plano de saúde, você vai para o hospital.
E aí você lota o pronto-socorro de você vê coisas isso. que não precisavam ser resolvidas ali. Com a telemedicina, então, 85% do que cai no hospital você pode resolver com uma telemedicina ou na farmácia, que tem a telemedicina. Então a gente começou a ver que o farmacêutico amigo, ele representava muita afetividade. E isso é uma coisa que a gente sempre teve no bril da companhia. Pra você ter uma ideia, 60% dos farmacêuticos da Pague Menos foram custeados de seus cursos pela Pague Menos. Caraca. 60%. Não, que bizarro. É o cara que está lá, que ele teve uma ascensão social dentro da cadeia dele, por conta da Pague Menos, está trabalhando lá. Ele traz a família para trabalhar, de tanto que ele gosta, do tanto ele acredita na Pague Menos. E aí, com isso, ele representa isso para o público. E aí você começa a criar uma brand... Eu não crio brand lover porque, ai, roxinho, ai, laranjinha. Não, eu crio porque eu tenho um farmacêutico ali que se construiu dentro da Pague Menos, que a Pague Menos custeou isso para ele, que tem um amor pela empresa, e esse amor ele passa para o consumidor, que também tem essa afetividade enorme para a Pague Menos. Por quê? Porque às vezes é um cara que estava lá no interior do Ceará, numa cidade que tem poucos habitantes, morava lá, foi para a capital, veio para São Paulo, agora é uma pessoa enorme, tem aquela afetividade desde pequeno sobre a Pague Menos, sobre aquele farmacêutico amigo, e aí sim tem essa questão afetiva. É o que eu sempre falo, né? A minha concorrência... Minha concorrência é ótima, tá? Que bom que minha concorrência, todo mundo está trabalhando de uma maneira super profissionalizada nisso daí, porque o Brasil precisa. Mas a minha concorrência ela é muito quadrada, perfeita, uma execução exemplar, mais quadrada. Eu brinco, né? Te falei em outro momento que é tipo quase o desfile da Imperatriz Leopoldinense. Nota 10, mas técnica. A gente é mais a mangueira. A gente faz o desfile, mas é com emoção, com afetividade. O cara vai chegar numa loja da Pague Menos, ele vai ter afetividade, ele vai ter essa proximidade. E vamos combinar, a gente tá falando de saúde, cara. É, não pode ser um negócio distante. Não dá. Fala um médico que você é afetivo. Tirando pediatra, tirando talvez ginecologista, quando a mulher tá grávida, que tem um pouco mais de afetividade. Médico, com todo respeito, gente, pelo amor de Deus, meu pai é médico, tá? Meus tios são médicos, mas é aquela questão, tipo, estou aqui para resolver seu problema. O hospital é uma coisa carregada, uma coisa ruim. A farmácia não, eu tô falando de saúde, eu tô falando com afetividade, eu tô falando com proximidade. Então vem cá, deixa eu te ajudar. Ah, mas eu sou farmacêutico, não posso fazer uma prescrição? Vem cá, vamos chamar uma telemedicina aqui no nosso consultório farmacêutico. Chama o médico, vê a telemedicina, fica o médico e o farmacêutico junto, já faz o exame, já resolve tua vida e vai embora. Muito legal. E da próxima vez vai acontecer de novo. Então aquela questão, cabe uma farmácia a cada esquina? Cabe, por isso. Porque a gente está mudando esse protagonismo, a gente está mudando esse primeiro atendimento. E aí você cria afetividade. Eu acho que para mim é quase um mercado de proximidade, né? Igual hoje tem os mercados de proximidade, a farmácia está indo para esse lado. Ótima analogia, exatamente isso. Só que para a saúde, exatamente isso. E no mercado de proximidade, seja de uma grande rede, seja um mercadinho local, você sabe o nome do atendente, você sabe o nome do açougueiro, você sabe o nome da pessoa que está na padaria. Você já sabe, você gosta daquele mais queimadinho, você gosta daquele mais branquinho do pão. No caixa, bala chegou, tal. Na farmácia a mesma coisa. Ou da gravidez. Tem o beta-HCG, que é um exame de gravidez que você pode fazer dentro da Pague Menos. E depois você constrói uma jornada, até de jornada de dados, tal, você acompanha aquela pessoa que ficou grávida por muito tempo, com vitamina, com fralda, tal, etc. Mas se a pessoa está tentando engravidar, foi lá, fez o primeiro teste, não deu certo, o farmacêutico já sabe, você está tentando engravidar, beleza, ótimo. Liga depois aqui 15 dias, 20 dias, um mês. E aí, como é que foi? Muito Quer legal. vir aqui fazer um teste de novo? Tá precisando de alguma coisa? Olha, vitamina, depois o processo de tentar engravidar é importante e tal. Você cria uma proximidade, cara. Você precisa ter isso. E nada é mais próximo do que uma farmácia. Nada é mais próximo, porque está do lado de casa. E é um lugar onde as pessoas, às vezes, elas vêm ali com um problema, assim, aí chama de ladinho e fala assim, eu tô com esse problema aqui, esse tipo de coisa. Então tem também essa parte mais de confidência, assim, sem julgamentos, né, cara? Zero julgamento. Zero julgamento. Muito legal. Nós somos 26 mil colaboradores, zero julgamento. Porque a gente lida de saúde mental, a gente fala de saúde sexual, a gente fala de bem-estar, a gente fala de problemas e patologias que são graves, são leves, são moderadas. Zero tabu, zero preconceito. Isso é uma coisa que está no bril da companhia. Não existe isso lá dentro. Então isso é super importante, novamente, para criar essa afetividade. E quando você cria essa proximidade, você gira uma roda muito boa. Porque outras pessoas vão entender que aquela empresa te dá segurança, te dá conforto. E é aí que você vira uma brand lover. Por quê? Porque a empresa te dá tudo isso. Rê, eu não imaginava que esse business era tão interessante, cara. Conversando com você, cara, dá vontade de querer entrar e entender um pouco mais. E assim, cara, olhando... a gente tá indo aqui pro final do nosso papo, mas olhando pra futuro, assim, aqui a opinião do Rê particular, cara. Por onde você acha que
caminho de criadores e influenciadores está indo. E assim, até dar um gancho, né? Sobre essa parte de formato de conteúdo. As pessoas acham que um formato substitui o outro quando a gente sabe que é momento de uso, né? Eu, quando tô lavando louça, não quero ver vídeo curto, porque eu tô com uma olhada, eu quero ver um podcast, eu quero ver um conteúdo mais denso, assim. Pra onde você acha que tá indo esse futuro? Tanto desses conteúdos quanto dos próprios criadores? O futuro são eles. Eu vou trazer a frase novamente. Eu gosto de martelar, né? Meu chefe, ele sempre fala, Renato, você fica insistindo tanto que vira mantra. Eu falei, cara, mantra. As pessoas só entram depois de tanto que você fala. As pessoas não compram o teu produto, elas compram o teu conteúdo. Conteúdo é rei. Content's king. É o que a gente sempre fala. Eu falo muito e acredito nisso. Eu não vou na farmácia comprar alguma coisa se alguém não me indicou e eu não procurei antes do que significa aquilo. Isso. Vitamina, eu trabalho em farmácia, gente. Eu conheço toda a indústria farmacêutica de vitaminas. Tem 200 empresas fazendo vitamina. Tá, mas eu sou um homem de 42 anos, eu sou vegano. Tem um recorte específico. Eu tenho um recorte específico. Eu corro todos os dias. Então, cara, quando eu somo tudo isso, eu preciso entender. Tem alguma vitamina especial para pessoas veganas maratonistas? Tem. Tem. Aí você descobre que tem. E só consegui descobrir que tem porque alguém gravou um conteúdo. Perfeito. Um vegano maratonista. Que por conta disso eu descobri que existe uma nutróloga para veganos que fazem exercícios intensos. Que hoje é minha nutróloga. E tudo isso se deu por conta da economia de criador. Porque tá lá. Eu poderia entrar no site do Apague Menos e pesquisar. Claro, a gente trabalha com SEO. Super forte, tá lá. Mas quando eu tenho um criador falando isso para mim... Você entendeu o nicho? Eu estou falando maratonistas veganos. Vamos pegar 500 mil outros nichos. Então, tem inúmeras possibilidades que você tem para poder oferecer. Então, o futuro é a economia de criadores. Eu não tenho dúvida disso. A gente vai bater um papo aqui com a Renata, cara. Ela cuida de content commerce no Mercado Livre. Sim. Que são os clips. E aí é muito legal quando você começa a perceber que conteúdos que tem vídeos que explicam e não vendem, explicam. Cara, a taxa de conversão é muito grande, né? É impressionante. As pessoas buscam por isso, elas querem ter... Eu sou assim, né? Às vezes a minha esposa chega pra mim e fala assim, ai, amor, compra pra mim um secador de cabelo. Eu falo, ai, não faz isso, pelo amor de Deus. Ela, não, porque eu falo assim, porque eu vou assistir 18 horas de conteúdo até achar o melhor secador de cabelo pra você. Porque a gente quer consumir isso, né? Você quer ter a certeza dessa compra. A gente quer dermocosmético, que até então todo mundo achava, né? Todo mundo entra em farmácia, dermocosméticos, e tem até aquele preconceito, não deixo minha mulher entrar porque ela fica horas na farmácia comprando. Cara, pra homem é fundamental. Tem um nicho gigantesco. Eu fui descobrir toda a parte... Pô, tô ficando velho, gente. As coisas caem, tá? Caem. Cuidem. Cuidem do dente, cuidem da pele. Mas caem, pelo amor de Deus. E aí, pô, dermocosmético que dá pra me ajudar? E aí, de repente, eu descobri um criador que fala sobre skincare para homens. E o quanto é acessível. E por que você tem preconceito? Pera, skincare, será que vai ter cor? Será que eu vou com aquela cara, tipo, de maquiagem? E, cara, eu entrei, eu devorei aquilo lá. Legal. E hoje, eu não tô dizendo que eu sou o louco do skincare, pelo amor de Deus. Mas eu não usava protetor solar, Rafa. E agora eu uso um que tem uma tonalidade que é para poder dar uma uniformidade da pele. Mas, novamente, por conta de um criador de conteúdo. E aí a gente começou a fazer com que esses conteúdos entrassem dentro do nosso site. Então, tudo aquilo que hoje eu tenho no YouTube, tenho no Instagram, tenho no TikTok... Também tá lá, é verdade. A gente tá começando a coordenar e colocar isso dentro do site, para que, novamente, a pessoa pesquisou, aparece o vídeo, aparece o produto e tem a explicação, tem os reviews. Então, tudo faz parte de uma coisa só. Mas, novamente, o futuro da economia, especialmente do varejo, e eu falo de uma maneira muito clara, o varejo não se vende se não tiver uma economia de criador por trás. Eu já fui de vários varejos, pode falar qualquer setor, mas o varejo, ele depende da economia de criador, porque ele tem inúmeros SKUs, inúmeras formas, inúmeras cestas, inúmeros tipos de cesta. Você tem que fazer cross em inúmeros produtos, aproveitando a jornada do cara que está lá. Não existe varejo que você vai chegar e vai comprar aquilo. Não. Se é um varejo de alta frequência, tem inúmeros SKUs, como o alimentar, o farma, o eletro, você quer que o cara chegue lá e você quer potencializar o máximo a ida dele lá. Então você vai querer oferecer 500 mil outras coisas. Além de dados, o que você precisa? Você precisa de alguém vendendo conteúdo e dizer por que você precisa de tudo aquilo lá, cara. Perfeito. E eu acho que o varejo ele tem uma questão que, assim, a pessoa não quer chegar lá no e-commerce e ler aquela descrição, aquela ficha técnica, aquele negócio frio. Não. Ele quer casos de uso, aonde é bom, como que funciona, qual a recomendação e assim por diante. E tem uma coisa chamada legitimidade. Ele quer ver alguém que dá legitimidade para ele.
por mais que você tenha escrito, é aquela questão que eu falei lá atrás. É uma empresa, né? Ela vai escrever o que ela quiser. Tem responsabilidade de escrever o que ela... Agora, o cara que tem legitimidade, o criador, tá ali falando, aí sim. Aí eu entendo, aí eu crio. Não, super legal. O Rê, e assim, eu queria te fazer uma pergunta que a gente teve aqui de um outro convidado, que foi o Lucas, que participou com a gente aqui. Eu falei assim, Lu, deixa uma pergunta bem difícil aqui para o próximo convidado, que é o Rê. Ele vai ser um cara que vai responder de forma excepcional. Aí queria fazer a pergunta. Tô com uma colinha aqui, claro. Tá? O que você acredita, né, que são os principais fatores críticos que os criadores vão trazer para ajudar a gente nessa nova era do conteúdo, né? Então, quais são as propriedades que criadores têm que são indispensáveis? Você já falou algumas por aqui, mas, pô, já faz aqui um takeaway juntando tudo isso para que o pessoal consiga sintetizar. Cara, eu acho que a credibilidade, fundamental a credibilidade. E quando eu falo credibilidade, não é posicionamento A ou B, etc. É você ter credibilidade naquilo que você está vendendo. E ter constância naquilo que você está vendendo. Não dá para ter um criador que uma hora pensa... Todo mundo é uma metamorfose ambulante, já diria Raul Seixas. Porém, que você tenha a constância e a credibilidade nessa mudança que você faz. Eu já peguei inúmeros criadores de conteúdo que a gente quer ter efetivamente uma continuidade e cada hora está operando de um jeito, de acordo com o que a onda leva. Não dá. Então, assim, credibilidade, legitimidade, responsabilidade, se dedique. Um criador que se dedica à produção daquele material, cara, ganha o anunciante de um jeito que você não faz ideia. Quando ele troca, quando ele traz... Claro, você precisa do anunciante dando, né? A empresa dando espaço para isso, por isso que eu também acredito que é isso que tem que acontecer. Quando a empresa dá a liberdade para criar, crie bem. Não faça uma coisa rotineira, vou criar mais um conteúdo, botar o cupom aqui, tudo certo. Não, cria junto, cocria, traz a ideia, faz ao máximo para vender aquilo lá. Porque isso vai virando uma roda muito positiva, você vai ficar ali. Então essa é a dica que eu dou, novamente. Esqueça que você é um canal de mídia. Você é um canal de venda. Se os criadores continuarem se enxergando como canal de mídia, se as empresas continuarem enxergando essa economia como canal de mídia, nada vai sair do lugar. Vai ser mais um canal de TV, mais um canal de rádio. Saia disso, seja um canal de venda. Para canal de venda, você tem que se esforçar, você tem que falar a linguagem do teu cliente, você tem que entender o que está tendo de engajamento, você tem que ver comentários, você tem que trabalhar com isso. É outra história, é mudar daqui para cá. Que legal, cara. Isso de fato vai mudar o meu discurso comercial, viu? Quando eu explicava assim, ó, quem me ensinou foi o Rê. Eu vou te dar os créditos. Imagina. Que isso. Ô Rê, e o que você gostaria de deixar aqui como uma pergunta para o nosso próximo convidado? Olhando para essa parte de criadores, assim, uma dúvida pessoal, algo que você acha que vai enriquecer a conversa? Olha, não é nem uma pergunta, mas talvez uma reflexão, né? Que reflitam comigo, porque essa questão da economia dos criadores e o quão nesse mundo polarizado que a gente está, a gente fica muito refém disso, né? Então, às vezes, os anunciantes, as empresas, elas ficam com o pé atrás de aquele teve um posicionamento político, aquele não. Então, como que o teu próximo convidado enxerga essa questão de como se posicionar e como dar liberdade para os criadores num momento que tudo é polarizado, tudo pode ir para um lado político super complicado. E aí, como reagir a isso, né? Porque daí a gente fica travado. O que acontece? Acho que esse é um grande desafio. Eu queria gravar um podcast só sobre esse assunto, cara. Nossa, cara. Muito legal. Porque às vezes a gente fica, né? E nós, CMOs, VPs de marketing, os responsáveis por isso, a gente fica numa posição ingrata porque enxergam a gente como oráculo. Não, deu um problema. Foi com um criador tal, falou tal coisa, representa a companhia. Pergunta lá pro CMO. E aí o CMO, bam. Cara, por mais que você tenha todos os guides, né, de situação de crise, você fala, cara, o que eu faço? Aí você fica numa situação isolada, o máximo que você faz, às vezes, é ligar para outro CMO e falar, cara, o que você faria nessa situação? Me ajuda aqui. Então é bacana, mas é um desafio e como cada um enxerga isso. Show, cara. E para finalizar, Rê, qual que você acha que é, assim, o grande insight que a gente pode tirar dessa nossa conversa aqui? Coisa que a gente poderia falar pro pessoal e eles repetirem como mantra. Olha, eu vou repetir mais uma vez. Que é um mantra. A minha provocação era essa. Economia de criador não é um canal de mídia. Boa. É um canal de venda. Pense como um canal de venda. Para qualquer coisa, com cupom, sem cupom. Toda vez que você publicar alguma coisa sendo criador, sendo você uma empresa estimulando isso, pense que ali é um canal de venda. E o que você faria sendo um canal de venda? Porque se você enxergar como canal de mídia, você não vai dar todo o potencial. E o meu insight é para complementar o seu, né? Se a gente vê isso como um canal de venda, a gente está falando de um canal que precisa ser otimizado, precisa ter investimento e dedicação e precisa estar ali na linha estratégica da empresa, né? Exato. Precisa estar na linha estratégica e precisa ter continuidade, precisa ter estratégia por trás. Não é uma coisa de tipo, o orçamento apertou.
corta influenciador, corta criador, que é a primeira coisa que acontece. Exato. E a linha apertou, corta o investimento em performance. Espera aí, quando o orçamento aperta, você precisa vender mais. Você não corta a linha de performance, então você vai cortar a linha de criador por quê? Exato. Então você tem que colocar no mesmo nível, no mesmo patamar, na mesma responsabilidade ali. Rê, muito obrigado. Foi um papo agradeço, demais. Adorei, Quer deixar cara. algum recado pro pessoal aí? Se despedir? Não, acesse pagmenos.com.br, muitas ofertas. Boa. Cara, obrigado. Valeu, a gente se vê numa próxima aí. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.